O governador de Tocantins é afastado do cargo por decisão da Justiça. E você vai ver também. Atentado mata pelo menos 14 pessoas na capital da Síria. Israel confirma caso de mutação da variante Delta. O brasileiro desperdiça 30% dos alimentos. No mundo, a média é de 17%. Pesquisa do Butantan mostrou que moradores de Serrana desenvolveram anticorpos contra a Covid após vacinação em massa. Veja a partir de agora. Olá, boa tarde. O Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento do cargo do governador do Tocantins, Mauro Carlesse, do PSL, por 6 meses. Ele é investigado por suposto pagamento de propina e obstrução de investigações. A Polícia Federal faz buscas na casa do governador de Tocantins, Mauro Carlesse, e na sede do governo estadual com o objetivo de apurar suspeita de pagamento de propina. Carlesse foi afastado do governo por 6 meses para a continuidade da investigação. A decisão é do ministro Mauro Luiz Campbell e deve ser submetida à Corte do STJ, que pode mantê-la ou revogá-la. Segundo a Polícia Federal, as buscas fazem parte de 2 operações simultâneas que investigam pagamento de propina relacionada ao plano de saúde dos servidores estaduais e obstrução de investigações. O objetivo, segundo a polícia, é desarticular uma organização criminosa que teria tentado impedir as apurações de atos ilícitos relacionados à cúpula do governo estadual. Os inquéritos, que tramitam sob sigilo na Corte Especial do STJ, também encontraram indícios de vantagens indevidas ligadas ao plano de saúde dos servidores do Tocantins e à estrutura montada para a lavagem de ativos para que os recursos públicos desviados fossem incorporados ao patrimônio pessoal dos suspeitos. O ex-deputado Isaac Alcolumbre, primo do senador Davi Alcolumbre, foi preso em uma operação contra o tráfico internacional de drogas. Entre os presos pela operação que investiga o tráfico internacional de drogas está o ex-deputado estadual pelo Amapá, Isaac Alcolumbre, primo do senador e ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A ação partiu de uma investigação no Amapá que começou em maio de 2020. São cumpridos 73 mandados, sendo 24 de prisão e 49 de busca e apreensão em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Pará, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Ceará, Piauí, além do Amapá, que era considerado um ponto logístico da organização criminosa. A investigação identificou que havia um areódromo na cidade de Macapá, de propriedade de Isaac Alcolumbre, que era usado como local de abastecimento e manutenção das aeronaves. O esquema usava pequenos aviões e empresas para mascarar o transporte de entorpecentes entre vários estados e países da América do Sul, como Colômbia e Venezuela. A Polícia Federal informou que foi pedido o sequestro de bens de 68 investigados, entre aeronaves e embarcações, e o bloqueio de R$ 5.800.000 em bens. O mundo desperdiça 17% dos alimentos que produz. No Brasil, a média é ainda maior. Mas algumas pessoas e o governo federal passaram a dar mais atenção ao problema. 2 vezes por semana, a dona Luzia visita esta padaria. E cada vez que vem, enche a sacola. Porque eu tenho muita visita em casa, então eu levo para as visitas, né? E eu já pensando no próximo, né? Mesmo assim, vira e mexe sobra pão e a aposentada usa a criatividade. Eu faço uma torrada para tomar um café da manhã bem delicioso com a torradinha que sobrou. Nada vai para o lixo. Na casa dela, o saco de lixo pode até demorar a encher, mas na grande parte dos lares, o cenário é outro. Um estudo da Organização das Nações Unidas para a Alimentação revela um desperdício diário de 17% da produção total de alimentos no planeta. No Brasil, o descarte diário chega a 30%, o que coloca o país entre os 10 que mais desperdiçam comida no mundo. A maior parte do desperdício vem mesmo das famílias. 13% é descartado no comércio, como supermercados ou pequenas lojas. E o restante vem do setor de serviços de alimentos, como hotéis, bares, restaurantes e panificadoras. Mas esta padaria na Zona Sul de São Paulo encontrou uma solução para evitar o desperdício e ainda ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Ao final de cada dia, os pães que sobram são embalados e doados. Desde a criação da casa, tudo aquilo que você pode doar, a gente sempre doou, que é o que
não vamos dizer assim, as sobras do dia, né? Principalmente os pães secos, que não tem recheios, que eles têm uma durabilidade maior e que podem ser utilizados tranquilamente pelas pessoas mais necessitadas, né? Em junho de 2020, uma lei que permite que bares, restaurantes e outros estabelecimentos doem alimentos não consumidos foi sancionada pela Presidência da República. Mas se não sobra, também é possível preparar algo especial para a doação. Quando essas entidades necessitam, a gente acaba produzindo e entregando para elas produtos frescos, né? Que elas vão dar a melhor destinação ali para a necessidade deles. É a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estabelece regras e restrições sobre o que pode ir para a doação por meio de uma resolução que prevê punições criminais ao doador, caso o alimento cause algum tipo de intoxicação à pessoa que o recebeu. Tem de respeitar a legislação vigente, porque ela tem uma lógica e respeitando principalmente o ser humano. Assim, a padaria Doa Respeito Próximo ajuda a reduzir a fome e colabora com o meio ambiente, como explica este empresário. O desperdício de alimento é um dos maiores responsáveis pelos gases de efeito estufa. O descarte de comida é, na verdade, o terceiro maior emissor de dióxido de carbono no mundo. E o Daniel encontrou uma solução para reduzir esse problema. Ele é fundador de um mercado digital que trabalha em parceria com supermercados e outros estabelecimentos para a venda de produtos próximos da validade, com descontos de, no mínimo, 50%. Uma vez que esses itens que iam para o lixo, iam para a caçamba, eles começam a ir para o mercado, esse carbono gerado negativo, ele realmente começa a ser neutralizado dentro da cadeia inteira. E cada um tem que fazer sua parte. Com mudanças de hábitos, é possível reduzir os números do desperdício e da fome no país. E a dica da Dona Luzia é reaproveitar cada sobrinha. Eu faço arroz que sobrou, eu coloco uma bela cebola, eu coloco ovos, cheiro verde. E o amor, carinho, né, completo com tudo aquilo que é de melhor para ficar melhor do que já era. O Senado aprovou o projeto de lei que cria um programa social para ajudar as famílias de baixa renda a comprar botijões de gás de cozinha. O texto terá que ser analisado pela Câmara. Se virar lei, as famílias vão receber a cada 2 meses o equivalente à metade do preço médio de revenda do botijão de 13 quilos, que hoje está em R$100. O programa terá duração de 5 anos. A Petrobras diz que não vai conseguir atender todos os pedidos de fornecimento de combustíveis para o próximo mês. A estatal acrescenta que a importação de combustível por empresas pode dar conta da demanda. Segundo a estatal, a procura em até 20% acima da capacidade de produção em novembro acendeu um alerta para distribuidoras, que apontaram para o risco de desabastecimento no país. Em um comunicado, a Petrobras informou que há dezenas de empresas cadastradas na Agência Nacional do Petróleo aptas para a importação de combustíveis, que podem absorver essa demanda adicional. A ANP afirmou que nesse momento não há indicação de desabastecimento no mercado nacional de combustíveis. A agência vai continuar monitorando o fornecimento do produto no país. Um atentado contra um ônibus militar matou 14 pessoas em Damasco, capital da Síria. O ataque é o mais violento do tipo em vários anos na capital da Síria. As informações são da ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Ouvi uma forte explosão perto de mim, não sabia de onde veio, mas quando olhei mais de perto, vi que o alvo era um ônibus com soldados. Já se passou muito tempo desde que algo parecido aconteceu aqui. Espero que seja a última. Eu estava dormindo quando ouvi a forte explosão. Acordei e vi um ônibus pegando fogo, que parou depois de bater na calçada. Depois ouvi uma segunda explosão, mas não tão forte quanto a primeira. Testemunhas relataram que na manhã dessa quarta-feira, um ônibus militar que circulava perto de uma ponte estratégica da capital síria foi alvo de um ataque terrorista com 2 dispositivos explosivos presos ao veículo. Uma equipe desativou um terceiro artefato. O caso é raro em Damasco, que não é tão afetada pela violência da guerra síria. A região é tomada por militares e milícias aliadas desde 2018.
O ataque não foi reivindicado por nenhum grupo até o momento. Este é o atentado mais violento na cidade desde que o grupo extremista Estado Islâmico atacou o Palácio de Justiça em março de 2017, deixando pelo menos 30 mortos. Na Índia e no Nepal, as chuvas torrenciais já mataram mais de 100 pessoas. As autoridades da Índia informaram que 46 pessoas morreram no norte do país e outras 39 no sul. Todas as mortes causadas por enchentes e deslizamentos de terra. No Nepal, 31 mortes foram registradas. Ainda há desaparecidos nos dois países e o número de mortos pode ser ainda maior. O Serviço Meteorológico elevou o nível de alerta com a previsão de chuvas intensas ou muito intensas nas regiões durante os próximos 2 dias. Vamos conferir agora a previsão do tempo para a tarde de hoje em algumas cidades do Brasil. Começando por São Paulo, tem previsão de garoa a qualquer hora do dia e máxima de 16 graus. Na cidade do Rio de Janeiro, a previsão é de mais chuva e a máxima não passa de 18. Em Caxias do Sul, os termômetros chegam a 21 graus e em Palmas, capital do Tocantins, o sol predomina e faz calor, 32 graus de máxima. Em Fortaleza, no Ceará, a máxima é de 31 graus. Depois do intervalo, você vai ver que Israel detectou um caso de uma mutação da variante Delta da Covid e um vulcão entrou em erupção no Japão. Até já. O relatório final da CPI da Covid foi registrado hoje no sistema do Senado. O documento, que pede 68 indiciamentos entre pessoas físicas e empresas, começou a ser lido na comissão. Após mais de 6 meses de atividade e muito debate, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia chega às conclusões finais por meio da apresentação do relatório. O documento, com cerca de 1.200 páginas, deve propor o indiciamento de 2 empresas, a VTC-Log e a Precisa Medicamentos, envolvidas em suspeitas de irregularidades em negociações com o Ministério da Saúde para a compra de vacinas, e 66 pessoas físicas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, 3 filhos do presidente, ministros, ex-ministros, deputados federais e empresários. O grupo de senadores que coordena a CPI, conhecido como G7, se reuniu na noite desta terça-feira em Brasília para debater os últimos detalhes antes da finalização do documento. Houve 2 mudanças em relação ao presidente Bolsonaro. O relator Renan Calheiros detalhou as alterações. Concordei com as mudanças, todos nós fizemos concessões, só isso nos levou a esse patamar de acordo, de bom senso, né? E em português, claro, para que vocês entendam definitivamente, foi retirado o crime de homicídio e foi qualificado, agravado, e nós fizemos uma permuta do genocídio, que foi retirado, e em seu lugar entrou mais um indiciamento do presidente da República por crime contra a humanidade. A sessão de hoje é dedicada apenas à leitura do voto de Renan Calheiros. Ao final da sessão, deve ser declarado um pedido de vista coletivo para que na próxima terça-feira sejam apresentados votos em separado. O quórum necessário para a votação é da maioria simples entre os senadores titulares da comissão, que são 11. Caso as propostas de indiciamento contidas no relatório sejam aprovadas pela CPI, elas devem ser encaminhadas ao Ministério Público e à Câmara dos Deputados. 11 estados registraram queda na média de mortes pela Covid-19. O Ministério da Saúde confirmou 390 novas mortes por Covid-19 de um dia para o outro. Agora são 603.855 vítimas da doença no país. Ainda segundo a pasta, o Brasil registrou 12.969 casos em 24 horas. Desde o início da pandemia, foram mais de 21.664.000 diagnósticos confirmados. A média de mortes está em 351 registros por dia. O número segue abaixo de 400 óbitos pelo 8º dia, depois de 11 meses acima do patamar. Esse é o 24º dia sem aumento das vítimas.
A média móvel de casos indica 10.683 novas confirmações diárias e apresenta tendência de queda pelo 9º dia seguido. Por regiões, podemos verificar que 8 unidades da federação apontaram alta nos óbitos pela Covid. Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins. Já em estabilidade estão 8 estados e 11 estados apresentaram queda nas mortes. É hora de atualizar o balanço da vacinação contra a Covid no país. Mais de 263 milhões e meio de doses já foram aplicadas. Até hoje, segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 152 milhões de pessoas tomaram a primeira dose de uma das vacinas contra o coronavírus. Isso representa 71% da população. 106 milhões e 300 mil pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa praticamente metade da população brasileira. A dose de reforço já foi aplicada em mais de 5 milhões e 100 mil pessoas, ou 2,4% dos brasileiros. Os voluntários que participaram da vacinação em massa em Serrana, interior de São Paulo, apresentaram anticorpos contra o coronavírus 3 meses depois de receberem a segunda dose. O Instituto Butantan, que coordena o Projeto S, divulgou os primeiros resultados da pesquisa de vacinação em massa na cidade de Serrana, em São Paulo. As análises em larga escala mostraram que 99% dos moradores desenvolveram anticorpos contra a infecção, a chamada soroconversão, 3 meses após o recebimento da segunda dose. Os dados foram obtidos a partir da primeira etapa da avaliação sorológica, com a coleta de amostras de 3.903 voluntários do município entre julho e agosto. Segundo o Butantan, o resultado foi superior aos indicadores identificados nos ensaios clínicos de fase 1 e 2 da vacina, que apresentaram soroconversão de 97% e 98%. A segunda etapa da avaliação sorológica está em andamento. Os voluntários serão acompanhados por cerca de 1 ano para avaliação do comportamento dos anticorpos aos 6, 9 e 12 meses após a aplicação da vacina. Em maio, dados preliminares da pesquisa revelaram que a imunização da população adulta de Serrana reduziu a incidência de internações em 86% e as mortes em 95%. O Ministério da Saúde de Israel confirmou um caso de mutação da variante Delta do coronavírus. A nova cepa já foi detectada em países como o Reino Unido, que vem registrando uma alta no número de diagnósticos de Covid. Não há evidências de que ela seja mais contagiosa do que a Delta. A variante AY4.2, já detectada em alguns países europeus, foi identificada como mutação da Delta em Israel. A pessoa infectada é um menino de 11 anos que viajou para a Europa e o caso foi notificado no aeroporto Ben Gurion, na capital Tel Aviv. A criança foi colocada em quarentena e até o momento não foi detectado nenhum caso de contato. O governo do Reino Unido afirmou que monitora muito de perto a nova mutação que está se propagando no país. Um porta-voz do primeiro-ministro britânico disse que ainda não há evidências de que a AY4.2 seja mais contagiosa do que a Delta, apesar de o país registrar a maior incidência de Covid-19 de toda a Europa. O Reino Unido vem enfrentando um aumento significativo no número de novas infecções, com uma média de 44 mil casos diários na última semana. No começo de agosto, esse número estava em torno de 25 mil diagnósticos. Médicos americanos realizaram pela primeira vez um transplante entre espécies, do rim de porco para um humano. O procedimento foi realizado em Nova York, em uma paciente com morte cerebral que apresentava sinais de problemas renais. Os médicos utilizaram o rim de um porco geneticamente alterado e isso diminuiu as chances de que o corpo receptor rejeitasse o órgão, que permaneceu anexado ao paciente por 3 dias. De acordo com pesquisadores, o resultado do procedimento representa um potencial avanço que pode auxiliar na demanda por órgãos para transplantes no futuro. O vulcão japonês Monte Aso entrou hoje em erupção. Imagens captadas por câmera de segurança em slow motion mostraram a erupção do Monte Aso, no Japão, nesta quarta-feira. O fenômeno fez dezenas de pessoas fugirem da localidade turística no sudoeste do país e lançou uma gigantesca coluna de cinzas de 3.500 metros de altura.
As autoridades recomendaram que as pessoas não se aproximassem da região pela emissão de gases e cinzas, além das pedras lançadas pelo vulcão. As encostas do vulcão de 1.592 metros de altura estavam cobertas por torrentes de cinzas que se deslocavam na direção de um museu próximo. O Japão é um dos países com mais atividades vulcânicas no mundo e fica no chamado Anel de Fogo do Pacífico, onde se registra parte importante dos terremotos e erupções do mundo. Situado na ilha de Kyushu, o Monte Aso é um dos vulcões mais vigiados dos mais de 100 que permanecem ativos no país, como o Monte Fuji, a 100 km de Tóquio. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever nossas reportagens. E daqui a pouco tem outras informações para você com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.